Olá, a paz do Senhor Jesus. Você está assistindo o programa Momento Agropastoril? No programa de hoje, trazemos os seguintes destaques. Inaugurada em 1977, a Central de Abastecimento do Espírito Santo, CEASA, tem um papel importantíssimo no cenário do mercado hortigranjeiro da região e também nacionalmente. Vamos conhecer de perto os bastidores do trabalho realizado ali. No quadro Manaim Sustentável, você conhecerá a iniciativa do Manaim de Itamaraju, na Bahia, que se dedica ao cultivo do cacau cabruca como uma estratégia fundamental para promover a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. A bananicultura é uma das atividades agrícolas mais produtivas do Brasil, com a banana se destacando como a fruta mais consumida pelos brasileiros e a segunda mais consumida mundialmente. Receberemos em nosso estúdio o consultor Tiago Sena. Ele atua como consultor empresarial de líderes e organizações há 16 anos. Falaremos sobre o planejamento estratégico para empresas do ramo do agronegócios. Estas e outras notícias você acompanha aqui. A Central de Abastecimento do Espírito Santo, conhecida como CEASA-S, foi construída em 1977. A sua implantação foi baseada no conceito nacional de criar um ambiente de mercado onde o produtor se torna comerciante. Hoje, a central desse estado se tornou uma referência nacional em alguns aspectos. Você verá a seguir. No Centro de Abastecimento do Espírito Santo, o CEASA, atualmente mais de 3.000 produtores rurais comercializam alimentos, especialmente frutas, verduras e legumes. Esses comerciantes vão desde pequenos a grandes produtores, que passam por um cadastro e trazem as mercadorias de todo o estado. Estamos agora aqui no mercado do CEASA, no setor da Pedra Alta, onde cerca de 800 produtores vêm comercializar seus produtos. Aqui ao meu lado eu tenho agora o senhor Aristide Rolls. Senhor Aristide, há quanto tempo o senhor está aqui trazendo seus produtos para comercializar? Olha, vai para 42 anos agora em novembro, que eu já faço a CEASA. 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira. Quais os produtos que o senhor produz em sua propriedade e comercializa aqui? Olha, eu trabalho em família, né, com os filhos, né, e a gente produz de tudo, tomate, vagem, pimentão, todo tipo de verdura. A gente produz e vende lá também e uma boa parte traz para cá. E como é o dia a dia do senhor aqui no CEASA? Olha, o dia que eu faço CEASA igual segunda e quinta, eu saio de madrugada, venho para cá, tenho minha pedra aqui, boto as verduras na pedra, tenho meus fregueses que é de muitos anos que eu tenho, graças a Deus, é a parceria que a gente tem. E a gente pega o pedido um dia antes, um dia de quarta-feira, como hoje é quinta, e a maior parte a gente já traz vendido. Dos que usufruem deste centro de abastecimento, os produtos são vendidos principalmente para supermercadistas e feirantes. Hoje, entre produtores e compradores, são aproximadamente 7.500 pessoas que circulam diariamente pelo local. Embora o modelo de funcionamento se assemelha ao que é encontrado por todo o Brasil e exterior, o CEASA do Espírito Santo possui alguns diferenciais. Um deles é que este CEASA se destaca nacionalmente como uma referência na colocação de preços. A unidade capixaba é a primeira do país a fornecer preços para a base nacional. O CEASA do Espírito Santo é uma grande referência para os outros CEASAs, porque nós trabalhamos com estatística. E a CEASA, exemplo, São Paulo e Belo Horizonte são as grandes CEASAs que existem no Brasil. E a nossa referência, a nossa estatística é usada para outros estados também. Por quê? Porque nós fazemos... A CEASA São Paulo, por exemplo, lá, eles não têm uma estatística igual nós temos. Nós temos detalhadamente o preço que muda, que varia. De manhã é uma cotação, de tarde é outra, à noite é outra. E isso nós fazemos aqui.
Então, nós somos referência para eles, nós fornecemos para todo o Brasil a referência da estatística que é feito aqui no estado do Espírito Santo. Podemos dizer que o Espírito Santo é hoje um centro estatístico de preços para outros centros de abastecimentos do Brasil. Essa estatística é fruto de um trabalho diário feito por profissionais que levam em consideração uma coleta de preços. Nós temos um técnico agrícola e técnico especializado na área de estatística, que faz estatística, levantamentos de preço. Ele, quando o produtor adentra aqui no Ceasa, eles procuram saber o valor que é a mercadoria dele. Aí tem o preço médio, a qual é feita uma soma com outros produtores que têm o mesmo produto, porque um produto pode custar 5, outro pode custar 6, outro custar 7. Então, soma-se os 3 valores, a estatística ele soma os 3 valores e divide, aí nós temos o preço médio, que serve de base até para eles comercializarem aqui e serve de base para outros Ceasas também. Outro aspecto que se destaca aqui é no que diz respeito à importação e exportação. O Ceasa também dialoga com outros países. O Ceasa de Cariacica, o Ceasa do Estado do Espírito Santo, ele serve como referência até para a exportação, também para a importação. Nós recebemos aqui alho, recebemos maçã, pera, uva, Argentina, Uruguai, Paraguai, de outros locais a qual vem para aqui, para depois serem até exportados. Então, o Ceasa do Estado do Espírito Santo, em comparação com o Ceasa de São Paulo, nós somos um bebê, nós somos uma formiguinha, mas é uma formiguinha que se transforma num gigante quando nós falamos na questão de importar, exportar, de nós criarmos o preço médio, de servir como base para os outros estados. Agora, no quadro Manaim Sustentável, conheça a iniciativa do Manaim de Itamaraju, na Bahia, que se dedica ao cultivo do cacau cabruca como uma estratégia fundamental para promover a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Acompanhe a matéria. O Manaim de Itamaraju, no sul da Bahia, destaca-se por suas ações sustentáveis e preocupação ambiental. Mesmo em área urbana, um projeto de paisagismo priorizou o plantio de mudas de árvores típicas da mata ciliar, incluindo a cultura do cacau, valorizando a tradição local e contribuindo para a preservação do meio ambiente. E o nosso cacau aqui no Manaim, nós optamos em plantar o cacau tipo cabrunca, né? É o cacau nativo aqui da região, que é plantado no meio da Mata Atlântica, se fazia os talhões no meio da mata e ali se plantava este cacau, porque ele é um cacau que gosta de sombra, né, de muita produtividade em sombra, e ele se adaptou muito bem nas nossas matas. O cacau, ele, do seu plantio até a época da colha, ele dura aí, em média uns 3 anos, né, do dia que se planta até o momento de se fazer a colha do cacau. Com ênfase na educação ambiental, os Seminários Unidos em Família proporcionam às crianças a oportunidade de se familiarizarem com o cultivo do cacau, abrangendo todas as etapas, desde o plantio de mudas até a colheita e o beneficiamento do fruto. Primeiramente, ao chegar na roça do cacau, nós vamos fazer a colha do cacau. Este cacau vai ser levado para um só lugar, onde nós costumamos chamar de bandeira. Nós vamos fazer a bandeira do cacau. E ali nesse lugar, no lugar da bandeira, nós vamos quebrar o cacau, sempre quebrando o cacau do talo dele para o fundo, para facilitar a tira das amêndoas de dentro da cabaça do cacau. O cacau, depois de tirado de dentro da cabaça, ele tem que ser fermentado. E antes de ser levado para o coxo, ao tirar o cacau de dentro, as amêndoas de dentro da cabaça, nós tiramos os caroços e separamos da sibira. O cacau tem uma pequena ramificação dentro do cacau que chama sibira. Esta parte ela não serve para o cacau, para o processo, né? Então ela tem que ser tirada porque ela é uma impureza que fica no cacau.
Então, só serve as amêndoas, né? Nós tiramos as amêndoas, separando da sibira. Este cacau que foi separado, agora ele vai para o coxo de fermentação. Neste coxo de fermentação, ele vai ficar ali de 3 a 4 dias num estado de fermentação, onde ele entra no processo ele começa a ficar febril, ele esquenta, e esse processo vai dar ao cacau peso e coloração na sua casca, sendo que todos os dias tem que ser mexido este cacau no coxo para que a fermentação ela seja homogênea, seja de uma única forma. Depois de 3 ou 4 dias de fermentação, mexendo todos os dias, nós agora sim levamos o cacau para a barcaça e agora começa o processo de pisagem no cacau. Para que isso? Para se separar as amêndoas que antes estavam coladas pelo açúcar do cacau. Você começa a pisar, os grãos eles começam a se separar e agora os grãos vão ficar cada grão separadinho um do outro para facilitar a secagem do cacau. E tem um processo também na secagem. Toda hora tem que se fazer o secamento do assoalho da barcaça, né? Onde se vira o cacau, deixa secar aquela parte da barcaça e depois retorna o cacau para a parte que já está seca. Sendo assim, o cacau em poucos dias, 4, 5, dependendo do sol na região, né, nós temos um cacau seco, pronto para beneficiar e se fazer daí então o chocolate. Chegamos ao quadro Mande Sua Dúvida. O produtor Cleiton Davis, do município de Conselheiro Pena, Minas Gerais, nos enviou a seguinte pergunta: por que em sua lavoura de café um ramo apresenta frutos em diferentes estágios, uns secos, outros maduros e outros verdes? João, essa pergunta é muito interessante e nós entramos em contato com o agrônomo Samuel Vitor e ele nos trará agora a resposta. Um irmão enviou para nós uma dúvida de por que a sua planta lá de café tinha nela frutos verdes, frutos maduros e frutos ainda em desenvolvimento. A resposta é muito simples, né? Nós estamos aqui do lado de uma planta de café conilon, uma lavoura de café conilon, e o desenvolvimento das flores dá-se ao desenvolvimento dos ramos produtivos, né? À medida que ela vai colocando novos pares de folha, ela vai emitindo botões florais. Isso dá-se ao clima, que é a temperatura e as precipitações, no caso que são as chuvas, que vão fazendo com que essa planta receba os estímulos de acordo com a época ideal para que ela lance a florada. Então agora nós estamos no momento ideal, propício para a florada, né? Agora no início de agosto, onde observamos que com as últimas precipitações que ocorreram, fez com que a planta emitisse botões florais mais uniformemente, ou seja, à medida que nós temos estações bem definidas, chuvas e clima bem definido, a planta consegue uniformizar o padrão da florada. Agora, se caso houver precipitações em tempos diferentes e mais espaçadamente, ou seja, vai fazer com que essa planta não emita toda de uma vez essa florada. E à medida que ela vai lançando novos pares de folha, ela também emite novos botões florais. Com isso, faz com que ela sempre tenha a maior parte dos ramos produtivos com frutos desenvolvidos, ou seja, de mesmo padrão, e ao mesmo tempo, nas pontas dos ramos, faz com que ela tenha ainda frutos em estágio pequeno, né, pequeno desenvolvimento, ou seja, frutos ainda jovens, bem jovens, né? No caso do café, a gente chama de chumbinho, quando ele é muito pequeno, e quando a parte de desenvolvimento está em estágio maior, já passa para chumbão. E aí depois entra em estágio de granação. Então é essa aqui, que é assim como é feito o trabalho com a florada do café. Cleiton, busque também orientação sobre irrigação para que a próxima florada
seja homogênea e o problema não se repita. Isso mesmo, João. É sempre importante buscar orientação. E mudando agora de assunto, você sabia que a bananicultura é uma das atividades agrícolas mais produtivas do Brasil? Só que dos 485 mil hectares dedicados ao cultivo da banana no país, apenas 0,5% corresponde à produção de orgânica. A nossa produção foi até a propriedade de uma família que faz parte dessa pequena porcentagem e tem apostado no crescimento do setor orgânico. A agricultura orgânica é um braço da agropecuária e ela se caracteriza pela não utilização de agrotóxicos, produtos químicos, sementes transgênicas, entre outros. Aqui em Cariacica, estamos numa propriedade de produção de banana orgânica da variedade Pacovan e Pratinha. Essa é a propriedade da família Ribeiro, localizada em Duas Bocas, Cariacica. Ao todo, a área possui aproximadamente 25 hectares já plantados de banana orgânica. Neste momento, nós estamos aqui com o Rafael Ribeiro, produtor rural de banana orgânica no município de Cariacica, Duas Bocas. Rafael, gostaria de saber como é que iniciou essa produção de banana orgânica, se isso já vem de muitos anos ou se foi você que escolheu. Essa produção de banana orgânica vem desde a época do meu avô, né? Ele que fez os bananais, que plantou tudinho e veio passando, né? Passou para meu pai, agora passou para mim. A gente está continuando nesse trabalho aí da produção orgânica. E por que então que vocês escolheram nesse momento trabalhar com a produção orgânica? Qual é a vantagem da produção orgânica para o consumidor e para a propriedade? Então, a vantagem da produção orgânica é que ela não contém agrotóxico nenhum, né? Você não aplica veneno para o mato, você não coloca adubo químico, entendeu? Então isso aí protege tanto as nascentes. Após a colheita, as bananas são trazidas para a packing house, onde passam pelo processo de higienização e sanitização. Recebem o selo e ficam refrigeradas por 24 horas até serem destinadas ao mercado. Então, o processo final aqui da banana é o seguinte, ela chega da roça, tira do caminhão, passa na água pura, passa na água com cloro, vem para a mesa, passa a etiqueta ou põe na sacola, daqui paletiza, vai para a câmara fria para tomar o gás natural, para poder daí ir para o consumidor final. Agora, recebemos aqui em nosso estúdio o consultor Tiago Sena, biólogo, bioquímico e consultor empresarial há 16 anos de líderes e organizações, especialista na área comportamental e ciências da mente e atua como produtor de conteúdo na área de inovação sustentável. Tiago, seja muito bem-vindo ao programa Momento Agropastoril. Muito obrigado, Claudir, João da Mata. Uma honra estar aqui participando do programa junto com vocês. Obrigado, Tiago, por aceitar o nosso convite. O tema da nossa entrevista é planejamento estratégico para a empresa do ramo do agronegócio. Qual o papel que o consultor realiza em uma gestão de agronegócio? Então, João da Mata, antes de responder a pergunta exatamente o que ele faz na gestão do agronegócio, a gente tem que diferenciar um consultor de gestão de um consultor técnico. Porque até nos programas anteriores foi apresentado a consultoria técnica, que é aquele engenheiro agrônomo que é responsável em conhecer a estrutura de máquinas que faz a produção rural, a logística, a fertilização, a fitotecnia. Essa é uma área técnica que é imprescindível para a produção numa propriedade rural. Agora, nós temos um outro tipo de consultoria, que é a consultoria de gestão, que trata da visão do produtor rural como o gestor do seu negócio, ou seja, como empresário. E nessa função de gestão, ele precisa, então, vislumbrar o seu projeto de negócio como se fosse uma empresa, ou seja, o seu próprio CNPJ que vai produzir, mas com um planejamento bem definido sobre o que ele vai fazer em relação à seleção e recrutamento de profissionais, que hoje é imprescindível para você fazer uma gestão do negócio, a parte financeira, que é o fluxo de caixa, ou seja, como que ele vai controlar e gerenciar as finanças do seu negócio, ou seja, aquilo que ele adquirir como lucro, o que ele vai investir,
e os aspectos comerciais, entre outros, que é imprescindível para que ele possa ter resultados satisfatórios e sustentáveis do seu negócio. Inclusive, durante a gestão de um negócio, existe uma terminologia que nós utilizamos, uma terminologia um pouco técnica, né? Chama-se roadmap, né? Que na verdade é um mapa da estrada, ou seja, é muito importante que o profissional ele consiga enxergar nesse planejamento para onde ele está indo. O planejamento estratégico ele precisa visualizar de forma mais detalhada o que ele quer alcançar, e o roadmap é uma ferramenta que ele utiliza para poder traçar esse caminho. Tá certo. Para o empresário do agronegócio, o roadmap, ele traz um diferencial, muda muito a estrutura dele, da gestão da fazenda e dos resultados que ele possa ter? Com certeza, porque como ele trabalha, inclusive, com o aspecto da sazonalidade, por conta que as culturas elas produzem num tempo determinado, então ele tem que aprender a diversificar e a investir o dinheiro dentro de um cronograma que ele vai estabelecer ao longo deste tempo. Então, o roadmap é uma ferramenta que mostra o quê? Qual o caminho que eu tenho que seguir para poder ir na direção da meta que eu estou desenvolvendo. Então, é uma meta mais longa, mas ela é como se fosse uma meta macro, porque ela vai cobrir o quê? O detalhamento de ações que ele vai fazer mês a mês durante a sua produção. Tiago, e como adaptar o negócio às novas tendências tecnológicas? Então, o João da Mata, o que acontece é que a gente está vendo aí, não preciso nem falar, um mundo em constantes transformações, né? A quarta revolução industrial, existem muitos termos para tentar definir o que está acontecendo, mas o que de fato a gente sabe é que o processo tecnológico ele chegou com muita força. Né? Alguns estudiosos dizem que são 9 frentes específicas que se abriram para causar uma transformação, uma revolução, né? A inteligência artificial, a computação em nuvem, a impressão 3D, sim, uma série de artefatos que fazem com que este empresário ele tenha que ver que tipo de profissional ele vai ter que recrutar e selecionar para que esse processo tecnológico comece a fazer parte da sua vida, do aspecto da produtividade da empresa. Então, inclusive nós estávamos falando até anteriormente, né, Claudia, ali nos estúdios, a gente estava conversando sobre como que a Claudia esteve numa propriedade onde havia ali um menino que capacidade de pilotar drones. Então, esse menino, talvez ele nem tenha curso superior, nem tenha, talvez, um curso técnico, mas especificamente falando, né, dentro da grade curricular, mas como ele detém do conhecimento de pilotar um drone, isso, ou seja, como ele detém um conhecimento ligado a alguma coisa que é tecnológica, isso traz um diferencial para a produção rural, porque depende daquele artefato, daquele instrumento, para que haja eficiência no processo produtivo. Então, essa adaptação é uma coisa que não tem como escapar. O empresário precisa ver o seu negócio de forma mais profissional possível e junto às novas tendências tecnológicas. E com tanta tecnologia, uma curiosidade que eu tenho até pessoal, como a inteligência artificial está ali ocupando esse espaço no agronegócio? Pois é, essa pergunta é muito boa, porque algumas pessoas ficam até assustadas. Gente, só se fala tudo IA, inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta, de fato, que vem automatizar os processos, vem oferecer coisas mais rápidas, as automações. Então, os profissionais de TI, hoje, de certa forma, estão um pouco na vanguarda da inteligência artificial, mas a inteligência artificial já é um campo de trabalho que está sendo estendido também a outras formações, inclusive o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, ele começa a utilizar esse instrumento através do quê? Da geração de aplicativos e plataformas, softwares, que estão sendo disponibilizados e a cada dia estão fazendo mais e mais, onde isso começa a fazer parte o quê? De uma coisa que é a nova cultura. Ou seja, estar com inteligência artificial é você se apropriar dessa cultura para que você comece a experimentar isso e isso comece a melhorar no aspecto do melhoramento de processos, ou seja, oferecer respostas mais rápidas. Né? Então, você pode consultar hoje informações, por exemplo, no ChatGPT,
Hoje você tem o ChatGPT, que é uma ferramenta que está sendo muito utilizada. Então, um profissional que sabe ali colocar os comandos certos, os prompts, para fazer uma consulta ao ChatGPT, isso pode acelerar demais os aspectos relacionados à ciência e o conteúdo, por exemplo, de uma produção de uma cultura. Então, a inteligência artificial vai ajudar muito, né? As pessoas têm que ver isso, têm que ver o lado positivo, né? Tem uma questão ética muito por trás, mas a gente tem um lado positivo disso que precisa ser observado e trabalhado para que os negócios possam ser potencializados com essa tecnologia. Tiago, no caso do pequeno produtor rural, né? Ele precisa ter acesso à tecnologia, senão ele vai ficar cada vez mais distante do mercado, né? Como é que ele tem acesso à tecnologia, a recursos até financeiros para alavancar seus negócios? Então, João da Mata, hoje existem linhas de crédito que ele pode acessar através dos editais, né? Então, existem uma série de órgãos aqui, poderia citar uma série de órgãos do governo, inclusive do terceiro setor, que disponibilizam esses recursos, né, que são fontes de financiamento, né, de fomento, para que ele possa angariar recursos a depender do tipo de projeto que ele também vai desenvolver, né? Ele vai ter que especificar se for um projeto relacionado, por exemplo, a uma inovação no seu modo de produzir, ele pode pegar uma linha mais voltado à inovação. Se for mais uma questão ligada à utilização de recursos, ele pode ir por um outro caminho. Então, ele vai... O que, de fato, a gente pode falar é que existem inúmeras fontes de financiamento, inclusive, né, eu estava até comentando anteriormente com você, existem fontes que são até gratuitas, existem programas de capacitação do profissional gratuitos. Hoje você tem aí os programas EAD gratuitos que o governo está disponibilizando, que é uma fonte de recursos muito útil para quem está buscando crescer, né? Então, ele tem que fazer uma consulta específica, né? Talvez com um profissional orientando. Existem alguns profissionais que também estão alocados dentro dessa questão do fomento. Eu trabalho com alguns deles, algumas empresas que ajudam profissionais a buscarem fomento, então basta ele procurar talvez um profissional especializado e facilmente ele vai ser conduzido a uma linha dessa, a depender do tipo de projeto que ele quer desenvolver. Obrigado, Tiago, pelos ensinamentos, essa contribuição que você trouxe para nós, participando conosco desse programa, trazendo um pouco do seu vasto conhecimento. Eu que agradeço, foi uma grande satisfação estar participando aqui junto com vocês. Tiago, também quero agradecer pela sua presença aqui. Muito obrigada por estar compartilhando conosco tantas informações importantes. Obrigado. Agora, nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Nos vemos na próxima semana. Até lá!